Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rambo ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Recentemente eu participei do programa Braddock Show com o senhor Victor Brown para discutirmos uma notícia terrível sobre a fraude climática. Tratava-se do anúncio de uma disciplina obrigatória para uma universidade que definia a culpabilidade do aquecimento global. É esse que é um ponto chave desta matéria de hoje. Vamos lá. A culpabilidade do aquecimento global. Então, em recente matéria da revista Oeste, de 9 de outubro de 2024, lançava que o aquecimento global é culpa do homem branco, cristão e heterossexual, diz faculdade da Bélgica. A Universidade de Liège, uma das mais prestigiosas da Bélgica, lançou um curso obrigatório para todos os seus alunos sobre ecologia e sustentabilidade. Então, notem que um curso obrigatório. Todo mundo tem que fazer essa disciplina. Na descrição do curso, aparece que o homem branco, cristão e heterossexual é o responsável pela degradação do planeta. O curso obrigatório intitulado Sustentabilidade e Transição teria como objetivo sensibilizar todos os futuros graduados sobre os atuais desafios ambientais e sociais. Abre aspas, hoje existe um consenso científico sobre a deterioração das condições habitáveis da Terra e sobre a responsabilidade do homem. Não existe coisa mais falaciosa do que essa sentença. Mas vamos lá. Seria a ação de uma espécie que poderia fazer as pessoas acreditarem que a origem da mudança é a humanidade quando se trata do homem ocidental, branco, cristão e heterossexual. Então temos aí um indivíduo com um alvo pintado nas costas. Evitemos, assim, esconder as profundas desigualdades relativas às responsabilidades intrínsecas ante as perturbações ambientais em escala planetária. Não existe coisa mais falaciosa do que essa sentença. Mas isso aqui é o que aparece no site da Universidade de Liège. Essas palavras geraram fortes polêmicas e obrigaram a universidade a mudar o texto. Entretanto, o curso foi mantido. Então, eles mantiveram esse curso lá na universidade. Então, além de um abuso, um verdadeiro descaso, a universidade sequer se prontificou em pedir desculpas ao povo cristão. Mas não tem problema, porque nós vamos hoje envergonhar e desmascarar essa gente podre. Acompanhe aí os próximos slides, comprovando a fraude da sentença. Então, avaliando a sentença homem branco, cristão e heterossexual é o culpado do aquecimento global, a gente começa pela própria palavra branco, né? Porque o branco, como a matéria já nos trouxe, o objetivo é fazer uma alusão ao homem ocidental e sua cultura, relacionando esse conjunto à emissão de CO2. Então, são os homens brancos que emitem mais CO2 no planeta. Será que isto é realmente verdade? Contudo, se a gente observar o que acontece na natureza aí, nas nossas geopolíticas e das emissões globais, imaginando só por um instante que supostamente a hipótese de que subindo a concentração de CO2 implica na elevação das temperaturas do ar média globais, ou que subindo as concentrações de CO2 implica numa mudança climática, né? Só imaginando que essas hipóteses são verdadeiras, então seriam os orientais, amarelos, os maiores emissores do planeta Terra, e não os brancos. E a matéria coloca bem isso, não? Diferentemente do que aparece no site da Universidade de Liège, não é o homem ocidental o maior responsável pelas mudanças climáticas, e sim a China. Hoje, o país asiático produz mais de 31% de todas as emissões de CO2 no mundo. Aqui, a matéria está admitindo que realmente CO2 faz mudança climática. Então, eu faria uma reforma, né? Onde tem esse aqui, né? Eu colocaria o seria e complementaria se a hipótese fosse verdadeira, né? Pois hoje o país asiático produz mais de 31% de todas as emissões de CO2 no mundo. Eu faria esse acerto, esse arranjo aqui, para ficar mais claro. Vale lembrar também que os povos árabes, quase na totalidade muçulmana, são detentores de significativas reservas de petróleo.
e pela hipótese fraudulenta do clima, seria um grande vilão. Né? Teria que colocar isso aqui também. Mas a nossa avaliação ainda vai piorar a situação dessa sentença proferida por Liege. Então, vejamos. Voltando a avaliar a sentença, vamos agora ver esta palavra aqui, ó, heterossexual. Aqui temos objetivos múltiplos. Um deles, propagar a agenda anti-humanista. Eles são contra a humanidade, indicando então redução da população pela extinção por ausência de procriação, porque cada nova criança é um novo autoemissor potencial de CO2. Então eles enxergam os indivíduos simplesmente como emissores de CO2. E se você é heterossexual e tem procriação, ou seja, tem filhos, significa que você está fazendo novos emissores em potencial de CO2, que vão prejudicar o planeta. Então, cada criança prejudica o planeta. Olha isso que interessante. Né? Mas agora, veja só, cada criança de qual tipo? Ah, são as cristãs? Será que as outras também não? Vamos deixar isso aqui guardado. Ponto número 2, propagar a agenda antifamília, indicando que o incentivo aos relacionamentos homos, né? Eles adoram propagar a agenda. Então abarcam aí 3 metas: a redução da população pela extinção, afinal, relações homoafetivas não geram filhos, certo? Então extingue da mesma forma anterior. Confisco dos bens para o Estado, se você não tem seus herdeiros, ou você vai passar isso para alguma pessoa, mas uma hora não vai ter mais para quem você passar, você morre e os seus bens vão ficar para o Estado. Né? Então, eu coloquei lá, entre aspas, confisco, mas pode ser até roubo, se você quiser entender assim. E também a criação da situação de abominação perante Deus. Por que abominação perante Deus? Porque, veja só, isso daqui são para os cristãos. Tem passagens na Bíblia que mostram quais são as abominações para Deus, abominações para os que não herdarão o reino dos céus. Então tá lá, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Apocalipse 21, no 8, o Gálatas 5, de 19 a 21. Então, isso aí está tudo indicando quais são as abominações perante Deus. E quem que chama a atenção das abominações? São os cristãos. Né? São os cristãos. Agora, nós temos paradoxos em cima disso aqui. O paradoxo número 1, essas agendas anti-humanistas e anti-família não pegam na China, na Índia e no mundo islâmico. Vai querer ser homo lá. O paradoxo número 2, a ordem de Deus de crescer e multiplicar não foi revogada. Porém, o mundo ocidental não a cumpre. Orientais, asiáticos, africanos, todos esses povos de maioria muçulmanos, hinduístas, budistas, etc., continuam a crescer as suas populações cumprindo essa ordem, mesmo que de forma indireta. Já os cristãos não fazem isso. Contudo, nós não vemos um ataque direto a esses grupos, elegendo-os como potenciais emissores de CO2 por terem filhos. Então, veja só, o heterossexual daqueles povos, naquelas religiões, tudo bem, mas os heterossexuais cristãos, não. Eles são um problema. E eles têm filhos que vão ser potenciais emissores de CO2. Então, o problema não é esse. O problema é outra coisa. O problema é a guerra espiritual. Ninguém está preocupado com o CO2, ambiente ou clima. Eles estão preocupados em garantir que o máximo de pessoas sejam arrastadas para esta perdição.
porque o crescimento do povo cristão preocupa as forças do mal, não por sermos potenciais emissores de CO2, mas por sermos potenciais propagadores da palavra de Deus para promover a salvação de todas as nações através de Jesus Cristo. E para que isto não aconteça, acabamos entendendo o porquê desses agentes demoníacos estarem no poder no que chamamos de Ocidente. Sua missão é exclusivamente sabotar o povo que tem o potencial de semear a palavra de Deus. Seriam muitos os sujeitos que se apresentariam aqui. Esses são só alguns exemplos. Por isto que eles precisam doutrinar, corromper, empobrecer e extinguir a todos que são e serão cristãos, os filhos de Deus. O papel desses títeres governantes é criar todo tipo de dificuldade para que os países não prosperem. Quando isto ficar claro para todos, rapidamente as falácias ambientais cairão por terra. E para garantir a perpetuação do discurso, nada melhor que começar pela educação, especificamente nas universidades. A obrigatoriedade de um curso como este objetiva forçar uma doutrinação de adoração ambiental ao planeta, como uma catequese, só que desvirtuada para se adorar a criação, o planeta, Gaia, Mãe Terra ou qualquer outra bobagem, ao invés de se adorar a Deus. Isto não é um curso, isto é um culto. Por isto, precisam obrigar todos a passarem pela disciplina, que nesse caso tem duplo sentido. É simples assim. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Rubem Garcia, que fez contribuição no PayPal, ao Sr. Celso, Marina, Humberto e Maria, que fizeram contribuições na nossa caixa. Você pode também contribuir através dos números nas lotéricas. Ao Sr. Cristóvão, Edmundo, Elci, Eliane, Gabriel, José Luiz, José Roberto, e Lígia, Lúcia, Michele, Nelson, Nilce, Roberta e Ronald, que fizeram as suas contribuições pelo Apoia-se. Agradecimentos especial ao Dr. Roberto Zeballos e nossos agradecimentos aos nossos colaboradores. Só para lembrar a todos, tendo em vista que nós estamos falando da Universidade Belga de Liège, nós temos um livro chamado O Reich Verde, do Dr. Diego de Vrij, que fala exatamente as coisas que nós comentamos aqui, como a religião ambientalista anti-humanista, que tem um ódio da humanidade, que está cada vez mais se infiltrando na sociedade. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, nós temos aí a Bíblia em quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Considere também fazer parte dos nossos apoiadores e ajudar o nosso trabalho. Se você não puder, pelo menos então ore por todos nós. Passe essa informação adiante, ela é muito importante para que as pessoas entendam o porquê também da perseguição dos cristãos, principalmente acusando-os de serem aí os causadores do aquecimento global ou da mudança climática. Totalmente falacioso. Vocês viram o que motiva de fato, né? Seriam então os cristãos, as pessoas que vão trazer a salvação de todos, de toda a população do planeta. E eles não querem que isso aconteça. Quem são eles? Vocês sabem muito bem, as forças demoníacas que nós estamos agora. Lembrando, o nosso curso parte 1A e parte 1B trazem todo o levantamento científico sobre o tema, mas muito em breve nós vamos trazer o 2, geopolítico, e o terceiro, que abarca exatamente o tema de hoje, a guerra espiritual.
Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!